Olá pessoal, estamos em mais uma edição do nosso Condomínio Descomplicado e hoje nós vamos falar de uma importante ferramenta para você, síndico de condomínio, que é a oratória. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios. E para falar sobre oratória, eu estou aqui com o Floriane, que além de síndico, é também presidente do Clube de Oratória. E vale lembrar, né, Floriane, que na realidade a oratória é um dos principais elementos, uma das principais ferramentas de aproximação do síndico com os condôminos, não só nas assembleias, mas também no cotidiano condominial. Floriane, é uma satisfação ter você conosco aqui no nosso Condomínio Descomplicado. Muito obrigado pelo convite, a satisfação é minha. Floriane, o que é efetivamente a oratória? Quais são essas ferramentas que nos auxiliam no cotidiano na comunicação do condomínio? É de fundamental importância que saibamos nos expressar corretamente, de forma assertiva, clara e objetiva. E o que é ser objetivo numa comunicação? É saber falar tudo o que é necessário, porém no menor tempo possível. Isso é muito importante, porque um dos principais motivos pelos quais as pessoas não vão para as assembleias é porque, acontecem as brigas, e dois, porque as assembleias se tornam elementos intermináveis. E você, Floriane, como síndico e presidente do Clube de Oratória de Joinville, o que você percebeu no seu cotidiano quando você passou a implantar, até mesmo na sua vida profissional, extra-condomínio, na sua vida pessoal com a oratória? Quais foram os benefícios que ela trouxe para você? Muito grandes, e você colocou muito bem, Gustavo, porque quando você aprende a falar, ele te ajuda no lado pessoal e no lado profissional. Profissionalmente é um crescimento muito grande, e quem ganha com isso são os teus condôminos, né? Porque você vai conduzir uma assembleia de forma muito produtiva. Por quê? Porque você vai se preparar. Essa é a chave de uma boa apresentação, de uma boa assembleia. E quais são as dicas que você, na condição de presidente do Clube de Oratória de Joinville e também liderança, dá para quem está nos ouvindo e nos assistindo? Quais são as dicas que você dá para ter uma boa oratória? Bom, uma das dicas, eu diria que seria o seguinte: para você ter uma boa dicção, isso é fundamental para você ser entendido, é você ler 5 minutos por dia um livro em voz alta. Isso vai lhe ajudar muito na dicção. Então você começa a articular bem a boca, as tuas palavras são ouvidas no fundo de um ambiente como um salão de festa, então todos te ouvem bem. Nós sabemos, Floriane, que a boa comunicação, ela se dá não somente pelo que é dito, mas também pela expressão corporal, pela expressão facial, pela entonação. E nesse momento de virtualização das relações, principalmente de viabilidade da realização das assembleias em ambiente virtual, quais são os elementos que o síndico e também o gestor condominial precisa ter atenção ao conduzir um ato virtual? Olha, Gustavo, a sua pergunta foi primorosa. Primeiro, da comunicação humana, as palavras, elas comunicam muito pouco, 7%. O tom, o jeito de falar, a entonação, sim, elas comunicam 38%. E o corpo sim, o corpo fala 55%. Então, é claro que diante de uma nova situação de mercado, de condição em função de pandemia, ter que se preparar para uma assembleia virtual, aí sim é que você tem que amplificar aquele 7% da palavra. Então, uma das dicas que eu, claro, que daria como presidente do Clube de Oratória e Liderança de Joinville é fazer o curso de oratória, se preparar. O síndico que está nos ouvindo, que já é síndico, faça um curso de síndico para se tornar realmente um profissional. Há ótimos cursos aqui em Santa Catarina. E também um curso de oratória vai ser assim, fundamental para ele, para se sair bem.
Então, pessoal, não adianta nada que você saiba como ser um bom síndico se você não consegue transmitir isso para os condôminos. Principalmente lá na Assembleia de Condomínio, é o instante no qual o síndico tem essa maior proximidade. Ele cria rapport, né, Floriane? Ele cria essa proximidade, essa simbiose com os seus administrados e consegue realmente passar para eles, expor quais são esses elementos de boa gestão que vêm sendo praticados. Também a oratória pode ser uma arma aplicada por aquelas pessoas que não são tão bem intencionadas. Consegue falar um pouquinho para nós, Floriane, sobre a retórica? Qual é o perigo da retórica e também a importância da retórica? Bom, um dos exemplos que você me fez lembrar agora seria Hitler, que soube tão bem utilizar a oratória para nós não entrarmos em situações políticas brasileiras recentes, né? Então, é importante saber o que está falando e como falar. Porque você é um influenciador, você está passando informações importantíssimas, né, a uma assembleia de condôminos. Então, de tudo, o que é básico? A transparência. Tudo tem que ser assim, o mais transparente possível. E aí a verdade vem plenamente, de forma muito tranquila, e tudo acontece da melhor maneira possível. Gente, a oratória, ela na realidade nos auxilia a trazer a forma de como dizer as coisas, porque muitas das vezes a gente está falando algo que é justo, é correto, faz sentido, mas nós não sabemos nos expressar. A oratória nos auxilia justamente a isso, fazer com que nós saibamos nos expressar. E aí é onde entra o perigo que eu comentei com você. Pessoas às vezes mal intencionadas falam o injusto com a aparência de justo. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao transmitir esses conhecimentos de oratória e ao trabalhar com os nossos condôminos para que a gente não somente saibamos falar bonito, mas que a gente tenha atitudes bonitas também. Floriane, muito obrigado por estar conosco. Pessoal, na semana que vem nós nos vemos. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios.